Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar hoje sobre serviços públicos, aula número 3, exatamente. A gente está dando continuidade ao nosso curso sobre serviços públicos e agora a gente conversa sobre delegatários no serviço público, especificamente conversamos sobre concessão e permissão, tema super bacana, super importante e que geralmente está presente nas melhores bancas de concurso público, CESP, ESAF, FCC, isso aí a gente sempre encontra nas provas deles algumas perguntinhas sobre concessão e permissão de serviço público. Vamos lá então? Vamos falar então de concessão. Olha só, a concessão trata-se dos mais solenes modos de transferência da execução de serviços públicos previstos na Constituição. A concessão é, talvez, a mais solene forma de transferência de serviço público previsto na Constituição da República. Solene, você pode ligar a palavra formal, é que mais detém formalidades para prestação de serviços públicos no Brasil. Por que isso? Porque as concessões, via de regra, tratam de serviços públicos de uma envergadura muito grande e que envolvem muito dinheiro, exatamente, muito dinheiro. São centenas de milhões de reais, se não bilhões de reais que a gente acaba tendo aí numa concessão. Então a concessão é talvez o mais solene dos contratos que a administração pública faz ou dos atos que a administração pública faz para transferir o serviço público, né? E a ideia é a transferência, olha só, transferência da execução de um serviço público, transferência da execução de um serviço público. Isso está muito ligado àquela ideia de descentralização que a gente conversou nas últimas aulas aí, e aí a gente tem a seguinte situação. Quando nós temos uma descentralização de algum serviço público, a titularidade pertence àquele que é titular do serviço público. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, a União presta um serviço de, vamos lá, o que vocês querem que ela preste aí? Vamos falar um serviço de radiodifusão. A União, ela é titular do serviço de radiodifusão. Então eu tenho aqui a titularidade, ok? A titularidade pertence à União, administração direta, radiodifusão. Isso está previsto lá no artigo 21 da Constituição Federal de 1988. Tudo bem? Beleza? Mas o simples fato da União ser a titular do direito de exploração de radiodifusão não quer dizer que ela vai executar a radiodifusão. Então ela pode fazer o seguinte, ela pode fazer o que a gente chama de transferência da execução do serviço. Transferência do serviço. Ela continua titular, mas ela transferiu o serviço. Esse ato de transferência, a gente chama isso de descentralização. Exatamente. Por isso que você tem que aprender, por isso que você tem que estudar sobre administração direta e indireta, sobre a descentralização e a desconcentração. Porque quando você estuda serviços públicos, você está tendo exemplos concretos de descentralização. E essa aqui é uma situação. A União permanece titular do serviço de radiodifusão, a radiodifusão pertence à União, mas a execução do serviço ela transferiu. No caso da Constituição, ela está autorizada a transferir para particulares. Sim, então ela transferiu o serviço para quem? Olha só, para o particular. Transferência de serviço para o particular. Essa descentralização, essa transferência se chama especificamente de delegação. E segundo a Constituição, a delegação pode ocorrer por meio de concessão ou permissão. Bacana, né? Faltou um S aqui, permissão, né?
Tá vendo a importância de você ter estudado administração direta e indireta, ter estudado descentralização, administração centralizada, administração descentralizada? Aqui tem a ver até com a ideia de federação. Sim, federação. Olha só, centro de poder está emanando força para que um particular exerça um serviço público. Pô, uma radiodifusão é serviço público, cabeça? Sim, serviço público de comunicação social. Serviço público de comunicação social. Exatamente, tem previsão constitucional, inclusive, tá bom? Então veja só que interessante. Quando você tem a União titular de um determinado ramo de serviços, ela pode executar ou ela pode transferir para um particular. Poderia transferir para a administração indireta, poderia transferir para um município, sim. No nosso exemplo aqui, ela fez uma transferência para o particular. Essa transferência de serviço se chama delegação. Delegação. Cabeça, se fosse para a administração indireta ou então para o município, é delegação? Não, meu amigão, aí não é delegação, aí é outorga. Exatamente, a outorga é diferente da delegação, tá? São situações distintas aí. Tome nota, vamos lá, tome nota. Pega o seu material de apoio aí, pega a canetinha, vamos escrever um pouquinho, né, para ver se acorda. Cabeça, não estou dormindo, mas quase, né? Tá quase dormindo, né? Então vamos lá. Olha só. Outorga é diferente de delegação. Outorga é diferente de delegação, tá? Primeira coisa que eu quero que você anote é isso. Outorga e delegação são situações diferentes. A outorga, ela vai para a administração indireta, ou ela vai para os municípios, ou ela vai para o DF, ou ainda para os estados, tá? Ou seja, de qualquer forma, eu estou dentro da estrutura da administração pública. Nesse caso, eu estou fazendo uma outorga, tendo como parâmetro aqui a União, está outorgando algum serviço para um dos entes públicos da administração pública, tá bom? Beleza? Já a delegação, ela vai para um particular, que pode ser pessoa jurídica e pode ser pessoa física, tá? A outorga exige lei específica, ao passo que a delegação, eu só tenho uma lei autorizadora. Autorizadora genérica, tá? Genérica. Aqui eu tenho uma lei específica, lá eu tenho uma lei genérica. São diferentes. A outorga, ela acontece por lei específica. A delegação, lei autorizadora genérica. E aí a reboque eu tenho concessão e tenho permissão para prestar algum serviço público. Então, delegação é diferente de outorga, tá bom? Sussa, tranquilos? Belezinha? Anota isso aí, que isso aí vai ser importante para o seu estudo da aula de hoje e para o seu estudo aí sobre outros atos administrativos que a gente vai conversar no momento oportuno, beleza? Cadê a tela que eu quero? Tá aqui, voltou, né? Então, quando a gente fala de um dos mais solenes modos de transferência, é porque a gente está falando da concessão como um ato de transferência de serviço previsto na Constituição. E aí a gente tem a delegação de serviços públicos, obras públicas e uso de bens públicos. Tudo isso pode acontecer por meio de uma concessão. E a concessão tem algumas características, alguns conceitos, alguns detalhamentos que você precisa saber. Por exemplo, é um verdadeiro contrato. E a ideia de contrato aqui é a ideia de contrato do direito civil. Exatamente, a ideia de contrato do direito civil, que é justamente de lá que sai a maior influência das concessões do direito civil, da teoria geral dos contratos e obrigações, tá? O professor Alexandre Maza classifica as concessões como um contrato administrativo ampliativo. Contrato administrativo ampliativo. E a concessão não é um ato precário.
Presta muita atenção nisso, ó. Não é ato precário, não é ato precário. Isso aqui é extremamente importante a gente saber, porque a permissão, por exemplo, a permissão já é um ato precário. Apesar de serem duas formas de delegação, permissão e concessão, a permissão é precária e a delegação não é precária. Por que a concessão não é precária? Porque a concessão, como eu disse para você, geralmente ela é utilizada na prestação de serviços públicos que exigem um volume de recursos muito alto. Né? São centenas de milhões de reais, muitas vezes numa concessão de uma rodovia, concessão de um porto, concessão de um aeroporto, concessão de algum serviço de telefonia, por exemplo, ou de TV, né, transmissão de som e imagem, e isso exige muita grana. Então eu não posso ter um ato precário, porque aí o que acontece? O particular não vai se interessar. O particular não vai investir uma montanha de dinheiro sabendo que ele corre o risco de, por exemplo, numa mudança de governo, ele perder todo o investimento que ele fez. Ele não vai, o empresário ele não vai entrar numa barca furada dessa, de jeito nenhum. Então, para atrair o particular, para atrair os recursos privados para a prestação de um serviço público, a administração se utiliza da concessão, que tem toda uma solenidade, ou seja, uma formalidade, para prática de atos que visem aí atrair particulares que vão investir recursos. Sim, o particular investe, porque nem toda concessão ela fica sob a responsabilidade exclusiva da administração. O particular investe dinheiro dele. Muitas vezes ele compra o direito de poder explorar determinado ramo de serviço público, como de telefonia, ou de rodovias. Isso é pago. Isso é pago. Paga-se para a administração uma quantia de recursos muito alta, né? São bilaterais. As concessões são bilaterais, comutativas. Elas são remuneradas pelo próprio usuário e são intuito personae. Vamos falar cada uma dessas características desse contrato administrativo chamado concessão, e aí depois a gente segue adiante no nosso estudo. Então vamos lá. Bilateral. A ideia de ser bilateral é que nós temos um contrato com duas partes. E essas partes emitem manifestação de vontade. Bom, cada uma das partes emite manifestação de vontade. Então, daí a ideia de bilateralidade. Eu tenho, nesse caso, o poder concedente e o particular concessionário. Quando fala bilateral, não quer dizer que são só dois, né? De um lado o contratante e do outro lado o contratado. Não, eu posso ter aqui no concessionário a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3. Três concessionários e um só poder concedente, o poder concedente A. A ideia é que eu tenha duas partes contratuais, um concedente e um concessionário. Por isso bilateral. E o comutativo? Comutativo, primeira coisa que é interessante saber, tem origem lá no direito civil, teoria geral dos contratos, tá? Esse contrato comutativo, a característica mais importante dele é o seguinte: existem obrigações contratuais recíprocas e equivalentes. Por que obrigações contratuais recíprocas? Porque tanto o poder concedente vai ter obrigação, como o concessionário vai ter obrigação. O concedente, por exemplo, se obriga a fornecer território para
implantação de ferrovia. Tá? Ele se obriga a fazer isso. Já o concessionário se obriga a construir a ferrovia. Beleza? Sussa, tranquilos? Por isso é que a gente tem obrigações recíprocas. Um tem obrigação em relação ao outro. Né? E equivalentes por quê? Porque conceder um espaço territorial para a construção de uma ferrovia custa caro. Provavelmente a administração vai ter que desapropriar alguma área urbana ou rural para poder passar com uma ferrovia nessa área. E o particular vai construir, então ele vai fazer o investimento dele. Aí vem a ideia de equivalência. Dos dois lados há dispêndio de recursos. Dos dois lados existem obrigações onerosas que dão despesas para as partes. Né? Essa é a ideia de comutatividade. E a gente fala de remunerados. Por que remunerados? Porque o Estado não banca uma concessão. Quem banca a concessão é o próprio usuário. O Cabeça, quando vem lá de Anápolis para Brasília, gravar aqui nos estúdios do LAC, o Cabeça passa por um pedágio. Esse pedágio é justamente a concessão de exploração da rodovia 153, que liga Goiânia a Brasília. Nesse pedágio, a gente tem exatamente isso, ó, a remuneração pelo uso da rodovia. Eu estou remunerando um particular para ele poder continuar mantendo a rodovia. Poxa, mas a rodovia não é um bem público? Sim, a rodovia continua pertencendo à União, a exploração do serviço de transporte continua pertencendo à União, mas a execução dos serviços de manutenção, controle de pista, atendimento de socorro em caso de pane, acidente, por aí vai, ficou para o particular. Mas para o particular fazer isso ele precisa ter faturamento, ele precisa oferir algum tipo de recurso. Daí vem a ideia de que as concessões são remuneradas pelos próprios usuários. Eles é que pagam pelo serviço concedido, não é o Estado. Intuito personae, o que isso quer dizer? Que uma concessão é personalíssima. Eu estou concedendo para a empresa X. Não foi para a empresa Y nem para a empresa W, é para a empresa X. E se a empresa X vier a falir? Acabou a concessão. E se a empresa X for incorporada pela empresa Y? Acabou a concessão. Se a empresa X for vendida? Acabou a concessão. Por que isso? Porque ela é intuito personae, é personalizada, é só para aquela pessoa jurídica. Eu não posso passar para outra pessoa jurídica. É possível, sim, a ideia de subcontratação. Tá? Ela continua sendo o intuito personae, mas eu tenho uma subcontratação. E essa subcontratação só acontece quando o poder concedente diz assim: ok, beleza, maravilha, pode funcionar dessa forma que não tem problema, tá bom? Vamos em frente. Concessão de serviço público é a delegação de execução de serviço. Forma de execução indireta, transporte coletivo, rádio, TV, né? A base constitucional disso está lá no artigo 175 da Constituição Federal. Então, olha só, a gente acabou de verificar que a delegação aqui é diferente de outorga, e a gente está falando então de delegação, porque a gente sabe que o serviço público está sendo delegado para um particular. A ideia de delegação faz surgir justamente o termo delegado, que não é o delegado de polícia, né? Ele na verdade é um representante do serviço, ele é um agente público delegatário. Forma de execução indireta. Por que a gente pode chamar a concessão de forma de execução indireta? Porque quem vai executar não é a administração, quem vai executar é o particular. E aí eu quero te chamar a atenção para o seguinte, a gente já viu nas nossas aulas que nós temos uma execução de serviço público, que ela pode ser direta e pode ser indireta, ok? A direta é uma execução prestada pela administração direta e pela administração
indireta, tá? Muito cuidado com isso. Quando você fizer a leitura de execução de serviço público de forma direta ou indireta, você não pode fazer o raciocínio de administração direta e indireta, querer equiparar por equivalência. Não, vai estar errado. Porque a execução indireta, ela é feita pelo particular, que não é administração pública. Quem é administração pública? Administração direta e indireta, tá bom? Fique esperto com isso, não esqueça. A execução do serviço público pode ser feita de forma direta ou indireta. Se é direta, ela vai ser feita pela administração direta e pela administração indireta. Se ela é uma execução de serviço público indireta, quem executa esse serviço é o particular. Tudo bem? Beleza? Não vincule a ideia do serviço público executado indiretamente, porque ele foi executado pela administração indireta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não faça esse link, porque ele é um link estragado, errado, ele não está funcionando direito. O link que você tem que fazer é isso aqui, ó. Execução direta pode ser feita pela administração direta e pela administração indireta. Execução de serviço público de forma indireta vai ser feito pelo particular. Belezinha? Sussa? Tranquilos? E a concessão é, sim, um exemplo bem forte da execução de serviços públicos de maneira indireta. A titularidade continua sendo da administração pública, mas a execução não. A execução recaiu sobre o particular. Onde é que está a base constitucional disso tudo? Artigo 175 da Constituição Federal e acrescente aí o artigo 21 da Constituição Federal. Lá no artigo 21 você vai verificar também a exploração de serviços públicos pela União ou por particulares mediante concessão ou permissão, né? E isso é extremamente importante a gente saber. Concessão exige licitação na modalidade de concorrência. Isso já é extremamente diferente da permissão, porque a permissão não tem uma modalidade de concorrência específica. A concessão tem, e a concessão determina que deve ocorrer por concorrência. A concorrência passa a ser a modalidade licitatória ideal, adequada e necessária para a realização de uma concessão de serviço público. A concessão é regulada pela Lei 8987 de 95, mas isso aqui é uma regulamentação geral e ela não se aplica, por exemplo, para rádio, para transmissão de som e imagem, radiodifusão de som e imagem, que aí tem uma legislação específica para isso, bem específica, que a gente vai ver agora. Então, como a gente estava falando, essa lei 8987 de 95, ela não vai regular todos os serviços públicos. O serviço público, por exemplo, de radiodifusão, de som, não é feita por aquela legislação, é feita por outra. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha só, os serviços de radiodifusão, de som e imagem serão regulados pela Lei 9612 de 98. O que eu quero dizer para vocês? Nem todo serviço público de comunicação, de radiodifusão, ou enfim, não existe uma lei geral, agora achei o termo correto, não existe uma lei geral para regulamentar de uma só vez todos os serviços públicos no país. O que a gente tem são leis para segmentos, telecomunicação, radiodifusão, som e imagem, elas têm legislação específica. Por exemplo, ANEEL, Serviço de Energia Elétrica. A ANEEL tem uma lei específica para ela que regulamenta serviço de energia elétrica. Serviço de telecomunicação, eu tenho a Anatel regulamentando serviço de telefonia, né? A transmissão de som e imagem tem outra legislação. Transporte, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela tem uma lei específica regulamentando esse serviço e a sua atividade. Então, a ideia de uma lei única para tudo isso não existe. O que a gente tem é a Constituição Federal estabelecendo regras gerais sobre
a prestação de serviços públicos mediante concessão ou mediante permissão, tá? Vamos analisar agora um outro ponto, que é a natureza jurídica da concessão. E tem certa divergência doutrinária. A gente vai conhecer um pouco das divergências doutrinárias para daí saber qual é a necessariamente aplicada ao caso concreto. Olha só, ao caso concreto não, qual é aplicada no Brasil, né? Teoria unilateral. Essa teoria defende a tese de que a concessão é um ato unilateral. Ou seja, só prevaleceria a vontade do poder público. Essa é a ideia de ato unilateral. Só prevaleceria a vontade do poder público. Isso é, de certa forma, um pouco difícil, porque quando eu tenho concessão, e concessão vem de contrato, né? E ele é bilateral, como é que eu posso pensar em ato único? Então, veja só, uma concessão que é ato único e unilateral. Isso quer me dizer que numa concessão de ato único e unilateral, eu tenho uma vontade. Seria a vontade do poder público. E o que isso quer dizer, cabeça? O que você quer dizer com essa ideia de que a vontade seria do poder público? Quer dizer o seguinte, o particular, ele faria aqui uma adesão. E se ele tem uma adesão, ele não tem poder de impor obrigação ao poder público. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque nas concessões o particular tem direitos. Um dos direitos que ele tem, por exemplo, é ter plena autonomia na execução do seu serviço. É ele que vai regulamentar, ou melhor, vai tratar como deve ocorrer esse serviço. Ele pode impor isso, inclusive a administração, né? Se ele vai trabalhar de forma automatizada, de forma manual, se ele vai usar sistemas Linux ou se ele vai usar sistemas OS, isso é um problema dele, não é da administração. A administração chamou ele o seguinte: executa esse serviço. Como você vai fazer, meu filho? O problema é seu. Você só tem que seguir as regras previstas na legislação. Por exemplo, o serviço tem que ser adequado, tem que utilizar tecnologias compatíveis com a realidade do serviço que você vai prestar. Mas se você vai exercer com a tecnologia A ou B, isso é problema do contratado, do concessionário, é ele que impõe isso, né? Se ele vai escolher uma marca ou outra, se ele vai contratar pessoal de fora do Brasil ou do Brasil, isso é uma questão dele. Então ele também tem direitos, ele pode impor isso para a administração. E num ato unilateral eu não consigo fazer isso, porque o ato unilateral é um ato de adesão. Ou eu topo do jeito que está ali ou eu não faço. É como você contratar um financiamento bancário, que é um contrato de adesão. Você vai lá, ou você se submete a todas aquelas regras absurdas de um financiamento, ou você não vai ter o dinheiro. É simples assim. Já nas concessões de serviço público, isso não funciona dessa maneira. A concessão, ela estabelece, sim, obrigações para ambas as partes. Por isso que é chamado de comutativo. Comutativo, porque eu tenho obrigações recíprocas. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor, professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um curso aí que aprova, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta,
você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.